Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Se você gostar desse conteúdo, clique no like e não deixe de fazer os seus comentários aqui abaixo. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 11 95 550 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando, de onde você fala e gravando de locais silenciosos. Pessoal, novamente, muitas perguntas aqui, a grande maioria é repetida, tá? Então, se você não tiver a sua pergunta respondida, dá uma olhada aqui no histórico do canal, na lista de vídeos e conteúdos do canal, que você vai ver que tem resposta já sobre esses assuntos, né? Então, para quem sempre acompanha o canal, para não ficar muito repetitivo, eu sempre procuro e a equipe seleciona aqui as perguntas que eu ainda possa acrescentar alguma informação, algum conhecimento, tá joia? Os dois últimos vídeos aqui do podcast que eu gravei, na realidade, eu falei da privatização da Sabesp. E ainda tem muitas perguntas e comentários chegando sobre esse assunto. Então, eu decidi assim, eu já falei, já coloquei aqui minha opinião, obviamente teria muito mais coisas para falar e teria que entrar em muitos assuntos técnicos. Acho que a minha opinião já foi expressa aqui, o meu conhecimento. Para quem quiser mais informações, estou gravando hoje, sexta-feira, teve um vídeo num conteúdo do ICL Notícias, para quem quiser, tem uma parte lá do Eduardo Moreira, ele fala sobre o que aconteceu, inclusive acho que ontem, no dia 18 de julho, na privatização da Sabesp, ali é bem didático, explicativo, né, tudo isso que estão fazendo com a Sabesp, né? O que fizeram com a privatização da Sabesp. Então, para poupar de eu ficar sendo repetitivo ou só falando novamente do mesmo assunto, vou pedir na edição para que coloquem no card ou na descrição do vídeo um link para esse conteúdo do ICL Notícias, em que o Eduardo Moreira fala aí da Sabesp, tá ok? E eu concordo totalmente, por isso vou pedir para reproduzir aqui e colocar o link para vocês irem a esse vídeo e vocês terem essa posição que é exatamente eu corroboro com ela. Tá joia? Então, teve um vídeo meu do canal agora recente que eu coloquei sobre análise gráfica e eu sempre procuro colocar um conteúdo em que eu transmita conhecimentos para que as pessoas peguem esse conhecimento e aproveitem ou não, né, ou ponderem esse tipo de conteúdo, assim como outro vídeo que eu gravei há muito tempo atrás, que está aqui no canal, que chama Reflexões para Traders, né, e ali, tanto esse conteúdo, Reflexões para Traders, quanto esse agora que eu gravei e coloquei no ar na quarta-feira, são conteúdos que eu falo de análise gráfica para que isso possa colaborar, isso possa ajudar com conhecimento e as pessoas ponderarem, né? Ver se faz sentido ou não. Obviamente, eu sempre tomo cuidado de criar um conteúdo que esteja baseado em fatos reais, não só em teoria, né? Mas em pesquisas, em estudos que são feitos na área, para que as pessoas não, de forma desavisada, não fiquem operando esse mercado e percam dinheiro. Esse é o único objetivo. Mas, infelizmente, sempre tem os comentários um pouco mais, digamos, de ataque, um pouco mais agressivos, em que eu não concordo e por isso às vezes eu comento aqui alguns comentários de vocês e eu gostaria de comentar basicamente dois tipos de comentários, né, que eu vi, não só no YouTube como nos cortes que são postados no meu Instagram, né? Então, se você ainda não me segue no Instagram, também tem cortes de conteúdos meus que são postados lá no Instagram. Então, tem um comentário que eu acho engraçado. As pessoas, elas se sentem ofendidas com conteúdo que você não está ofendendo ninguém, você só está colocando uma posição e um conhecimento, né? Mas as pessoas, por algum motivo, se sentem ofendidas e passam a te ofender também. Então, tem um que eu achei interessante, assim, obviamente desagradável, que a pessoa começa a dizer que o que acontece com o Cobori é uma posição psicológica, ideológica, em que ele se põe no alto do Olimpo, como se ele tivesse o conhecimento, e a pessoa começa a traçar um monte de coisa, e aí chega ao ponto, nem me conhece, começa a falar que tudo que eu tenho é porque
primeiro, que eu estou numa bolha de acadêmicos e que eu, eventualmente, tudo que eu tenho veio de alguma herança e que eu nunca, o dia que eu descer para o mundo real, eu realmente vou ter a visão. Quer dizer, a pessoa não te conhece e te ataca, né? Então, primeiro, eu não estou em nenhuma bolha acadêmica, primeiro porque eu não sou acadêmico. Não estou, apesar de ter sido professor do IBMEC por 10 anos, obviamente você tem lá todo um arcabouço teórico que você tem que conhecer para dar aula, mas o IBMEC sempre foi reconhecidamente, pelo menos na minha época, uma escola de negócios, né? E eu justamente fui convidado para ser professor do IBMEC, justamente porque eu não era acadêmico, né? Eu era uma pessoa do mercado, eu trabalhava no mercado. Eventualmente eu fui convidado para dar uma palestra, inclusive sobre valuation, sobre avaliação de empresas para os alunos do IBMEC, e os alunos gostaram bastante da palestra. O coordenador, né, do IBMEC, do MBA de Finanças do IBMEC, também gostou muito, e depois me veio um convite para ser professor, né? Na época eu era o único professor que era do mercado financeiro, que era do mercado de capitais. Então eu fui chamado não por eu ser um acadêmico, justamente porque eu estava no mundo real, né? Então essa pessoa colocou que o dia que eu for para o mundo real, não, eu sou do mundo real, tá? Não sou nenhum acadêmico. Não estou no alto de um pedestal no Olimpo dos intelectuais, porque também não me considero um intelectual. Eu sou um estudioso, gosto de ler, gosto de estudar. Inclusive, eu passei a ler muito mais depois que eu me afastei um pouco mais do mercado financeiro, né? Então, quando você está no mercado financeiro, você acaba, seu dia a dia, eu tinha uma empresa de investimentos, fundei uma boutique de M&A, que hoje é a maior boutique de M&A no Brasil. Era professor, dava aulas, tinha uma empresa de desenvolvimento humano, né, de educação. Então, eu tinha um dia muito corrido, eu era do mercado, eu viajava muito, né? Na época eu morava em Brasília, mas as duas empresas minhas eram em São Paulo e são até hoje. Então, eu não tinha tempo. O tempo que eu tinha, o que eu tinha que ler? Eu lia coisas que me ajudavam no meu dia a dia do mercado de capitais, né? Então, inevitavelmente, eu lia muita literatura ligada ao pensamento liberal em economia, né? Depois que eu saí do mercado, saí não, me afastei um pouco mais desse dia a dia, é que eu tenho me dedicado muito mais a leituras que não sejam, né, daquelas que me ajudavam profissionalmente. Muito pelo contrário, leituras que criticam talvez esse modelo, porque, novamente, como eu sou do mundo real, para quem escreveu aí que o dia que eu for para o mundo real, não, eu estou no mercado financeiro há mais de 30 anos, tá? Tem um outro comentário que eu achei até talvez elogioso, que eu coloquei, acho que não dá Sabesp, a pessoa botou assim: pela aparência do professor Kobori, eu acho que ele não viveu na época da Telesp pública. Não, eu vivi, tá? Então eu pego isso como um elogio, porque ele acha que eu sou novo, então para mim é um elogio. Faço 55 anos esse ano, então eu vivi essa época, tá? Eu já estava nessa época, eu sei muito bem do que eu estou falando quando eu estou falando de privatização, até porque durante como eu disse, um bom período da minha vida, eu também corroborava com essas ideias e em algum momento eu acreditei nessas ideias. Hoje eu não acredito mais. Então esse comentário, pela minha aparência, eu não vivi esse, na realidade, eu trago como um elogio, porque você está achando que eu sou bem mais novo do que eu sou, né? Mas eu faço 55 anos agora, em outubro, tá ok? E um outro comentário, e eu nunca gostei de, apesar da pessoa nesse comentário parecer assim, me colocar numa posição como se eu fosse pedante, eu pelo menos não me considero um cara pedante, né? E eu também não quero parecer um cara pedante, mas tem comentários que as pessoas que comentam são pedantes, né? Então, tem um que comentou, falou assim: você vai descobrir o que é o mundo quando você lê Mises, as 6 lições de Mises. Eu fico pensando, pô, o cara, acho que ele leu um livro do Mises, As 6 Lições, que é um livro que acho que tem 50 páginas, e ele acha que descobriu a pedra filosofal, que todo mundo que está discordando do modelo atual é porque não leu o Mises. Não, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. O cara que leu só o Mises, e pelo menos esse leu, né? Tem muitos que nem leu nada, né? É alimentado por frases de efeito de grupos de WhatsApp e acha que entendem de tudo. Então, para isso que escreveu, se eu não li, né? O dia que eu li Mises, não, eu li Mises, tá? E li bastante. Como eu disse, na minha época de mercado financeiro, a literatura que eu lia, basicamente, era que eu tinha tempo de ler, que era a literatura liberal. Então, a escola austríaca, ela é muito popular aqui na internet, né?
é a escola de economia mais popular é a tal da escola austríaca. Então, eu li, tá? Eu li bastante, dessa literatura. Eu vou até pegar os livros aqui. O famoso A Ação Humana, do Mises, Francis Fukuyama Confiança, tem o Mises, O Livre Mercado e os Seus Inimigos, tem o Mises de novo sobre dinheiro e inflação, tem o Hayek, Os Caminhos da Servidão, tem o Bastiat, O que se vê e o que não se vê, tem o Hayek de novo, Desestatização do Dinheiro, tem o outro do Mises aqui, A Teoria do Dinheiro e do Crédito, esse é em inglês, tá? Então, assim, eu li, tá? Então, para quem acha que eu não li Escola Austríaca, eu li. Como eu disse, nesse período que a gente tinha tempo de ler aquilo que eventualmente se acreditava que te ajudava no dia a dia profissional. Aí, obviamente, depois que eu tive mais tempo, que eu saí, e aí saí com essa curiosidade intelectual de, pô, esse modelo não está dando certo, pelo menos para a maioria da população. Para mim, tá. Né? Eu fiz tudo que eu tenho hoje, todo o patrimônio que eu tenho hoje, toda a tranquilidade que eu tenho hoje, eu fiz no mercado de capitais. Né? Mas o modelo está dando certo para mim, mas e para os outros? Né? Está dando certo para 95% da população? Não está. Então tem alguma coisa errada no modelo. E com essa curiosidade intelectual de o que pode estar errado com esse modelo, eu comecei a ler coisas que não estavam alinhadas a esse modelo. Então, acho que eu já falei bastante aqui, né? Tem bastante livro aqui, desde voltar a ler o Keynes, como ler o Kindleberg, como ler o Iman Minsky, os autores brasileiros, né? Paulo Nogueira Batista Júnior, Celso Furtado, professor Paulo Gala, André Roncalha, Eduardo Moreira. Comecei a ler, tem muitos livros aqui, estou lendo, e atualmente eu estou lendo esse aqui, Povo, Poder e Lucro, Capitalismo Progressista para uma Era de Descontentamento, do professor Stiglitz, que foi vencedor de Nobel de Economia, tá? Então, assim, também não estou listando tudo isso para parecer pedante, é só para as pessoas acham que você fala sem... Eu, na realidade, quando eu cito alguma fonte, algum livro, produzo algum conteúdo e eu cito, é para que vocês tenham a fonte, né? Para quem tiver curiosidade de se aprofundar no assunto, sabe de onde eu tirei aquela informação, de qual livro que eu estou falando. Então, não é para parecer pedante, tá? É muito mais como citando fonte, que hoje é difícil, né? Hoje todo mundo grava vídeo, põe na internet sem fonte nenhuma. A fonte dele é o grupo do WhatsApp que mandou aquilo lá para ele. Então, isso não é fonte, né? Eu sei que hoje esse mundo das redes sociais e da internet, ele é muito rápido, a informação é muito flexível, muito rápida. Então, a pessoa quer uma informação, ela busca no YouTube um vídeo de 3 minutos e ela acha que tem informação. E as pessoas pararam de ler, né? Para que eu vou ler um livro desse aqui, de 300 páginas, que de alguma maneira pode ser chato para alguns, que está falando de economia, tem dados, em alguns tem muita matemática. Para que eu vou ler isso aqui? Se eu entro aqui, se eu colocar o nome desse livro aqui, vai ter um vídeo de 3 minutos, alguém fazendo um resumo e falando o que fala o livro. Aí a pessoa não leu, começa a citar aquelas frases como se aquilo fosse realmente um conteúdo que valesse a pena, né? Não, as pessoas acho que tem que tirar um tempo para ler e ir direto na fonte. Então eu cito os livros que eu utilizo quando eu falo alguma coisa, eu expresso algum conhecimento, porque são fontes. Se alguém se interessar, vai lá na fonte e vê se realmente o que o Kobori falou faz sentido, vai ler mais sobre aquele assunto, ou vai achar que eu li aquele livro e falei besteira. Não tem nada a ver com o que eu li. Não, mas tudo que eu falo aqui é porque eu tenho a fonte e eu gosto de citá-las, tá? Não é para parecer pedante. Então, para aquele que escreveu, o dia que eu ler 6 lições de Mises, né, eu vou entender o mundo real. Eu já li, tá? E não entendi o mundo real pelas 6 lições de Mises. Ainda nem entendo ainda. Estou tentando entender e continuo lendo. Né? Então é isso que eu gostaria de falar aqui sobre o assunto, tá ok? Então, vou falar aqui a próxima pergunta, que é que eu vou responder, que também fala sobre a parte que eu conheço bem. Inclusive, eu dava aula sobre isso, né? Então, é o que eu faço a partir de agora com a pergunta dos nossos seguidores. Vamos aqui a ela. Boa noite, professor Kobori. Aqui quem fala é Daniel Caldas, da cidade do Rio de Janeiro. Professor, eu gostaria que, com a sua didática ímpar, o senhor nos explicasse um pouco sobre o modelo de classificação de risco do Markowitz. Até onde eu entendi dos vídeos que eu vi pela internet, é um modelo que busca
a maximização de um retorno de uma carteira sem que o risco seja aumentado, ou seja, mantendo-se o risco, né? Ou seja, buscando um ponto ótimo, né, na relação risco-retorno. Isso é muito importante porque, baseado até mesmo nos seus comentários, é importante que a gente tenha o risco de uma carteira controlado, né? Olhar principalmente o risco, né, de perder do que o retorno de ganhar. Então, a minha dúvida é se numa carteira mista envolvendo ações e fundos imobiliários, esse modelo é aplicado normalmente sem fazer algum tipo de adaptação e tal. Porque os exemplos que eu vejo na internet, eles falam exclusivamente sobre uma carteira de ações, exclusivamente. Eu ainda não vi uma carteira, um exemplo na internet da aplicação desse modelo numa carteira mista, envolvendo fundos imobiliários e títulos do governo, por exemplo. Então, essa é a minha dúvida, tá? Se esse modelo é aplicável a uma carteira mista. Bem, Daniel Caldas, do Rio de Janeiro. O Daniel está perguntando aqui sobre o Markowitz, né, sobre teoria de carteiras. Na realidade, existem várias teorias na moderna teoria de carteiras, tá, Daniel? O Markowitz, ele faz uma teoria sobre uma carteira de ações e você está com a dúvida se você consegue aplicar essa mesma teoria para vários ativos, né? Tanto de renda fixa, como fundo imobiliário que você falou. Na realidade, a moderna teoria de carteiras, ela é não só com o Markowitz, né? Tem vários teóricos que formam o que a gente chama de moderna teoria de carteiras. Que inclusive tinha uma disciplina no IBMEC, que acho que eu dei aula uma vez, que era de carteiras administradas. Acho que para quem me acompanha, eu fui professor do IBMEC 10 anos e dei aula praticamente de todas as disciplinas de finanças. E voltando à pergunta anterior, eu não sou acadêmico, né? Eles me convidaram justamente porque eu era do mercado, tá? Então, assim, durante esses 10 anos, no final eu fiquei só com uma disciplina que eu já não tinha tanto tempo, que era a disciplina, e eu fiquei com ela durante todo esse tempo, e no final eu dava aula só sobre fusões e aquisições, que é a disciplina de fusões e aquisições, que eu atuava no mercado, né? Fazia, como eu já disse, eu fundei uma boutique de M&A, que hoje é a maior do Brasil, e eu fazia exatamente isso no meu dia a dia, profissional. Então eu fiquei só com essa disciplina porque eu não tinha tanto tempo mais para dar aula. Mas eu mantive essa para continuar em contato ali, que eu sempre gostei, né? É um ofício que eu gosto de fazer, que é dar aula. E eu mantive. Mas durante os 10 anos eu dei aula de praticamente todas as disciplinas do MBA de finanças. Acho que eu só não dei aula sobre ambiente macroeconômico, tá? Mas dei aula sobre finanças corporativas, avaliação de investimentos, mercado financeiro de capitais, mercado de renda fixa, mercado de renda variável, orçamento empresarial, economia empresarial, fusões e aquisições, análise e seleção de projetos. Então, praticamente todas as disciplinas eu dei aula. E uma das disciplinas é essa carteiras administradas. Mas como eu disse, Daniel, ela na realidade são várias teorias, né? Então, já que eu estava falando de livro, vou mostrar o livro aqui. Essa é a bibliografia básica dessa disciplina carteira administrada, que é a moderna teoria de carteiras e análise de investimentos. Então, dentro dessa bibliografia da moderna teoria de carteiras, tem, na realidade, Markowitz, que é a própria teoria que você está dizendo ser aplicável, Modigliani e Miller, finanças corporativas, William Sharp, precificação de ativos, que é o CAPM, o Capital Asset Price Model, o Eugene Fama, que é dos mercados eficientes, finalmente Fisher Black, Myron Scholes e Bob Merton, que é precificação de derivativos, de opções, com a famosa fórmula de Black-Scholes. Então, são várias teorias que formam o que a gente chama de moderna teoria de carteiras, né? E sim, essa moderna teoria de carteiras é uma combinação de vários ativos. Mas só para tentar ser um pouco mais didático, inclusive era uma disciplina assim que as pessoas se assustavam um pouco, que tem bastante matemática nessa disciplina de carteiras administradas. Mas nada do outro mundo. Depois que você aprende, você joga lá numa planilha do Excel e você só alimenta ela acaba fazendo, né? Mas as primeiras fórmulas ali, elas realmente são bem chatas, né? São fórmulas, às vezes, gigantescas que você tem que fazer. Mas o Markowitz, basicamente, era risco, retorno, correlação, né? A correlação que os ativos tinham entre eles. Cada ativo tem um risco e retorno, uma relação de risco e retorno. E você, obviamente, estatística, você faz uma regressão, né? Você está olhando passado, estatística. Você tem ali as informações de risco e retorno. Você faz uma correlação entre os ativos, né? Na realidade, desvio padrão, variância, né? O quanto um ativo, qual a covariância de um ativo em relação ao mercado, qual a covariância de um ativo em relação aos outros ativos. Você joga tudo isso numa fórmula e, teoricamente, você tem o que eles chamam de uma carteira ótima, né? Aí, quando está falando de ações, tá?
Tem como você juntar tudo isso? Tem. É exatamente o que a moderna teoria de carteiras faz. Então, tentando ser didático aqui, apesar de ser um assunto talvez um tanto complexo, né? Então, você forma lá uma carteira com, sei lá, 30 ações. Baseado no Markowitz, você forma o que seria... Você pega todas as carteiras possíveis no mercado. Na realidade, na teoria, você tem que pegar todas as carteiras possíveis do mercado. Aí você vai jogar num gráfico, na realidade vai ficar uma bola, né? Cada ação, uma pintinha, ele vai formar, digamos, nesse gráfico bidimensional, uma bola com todas as observações de todas as carteiras possíveis, que é quase impossível, né? Que são combinações que a gente diria até infinitas, né? De 0 a 100% de... Imagina, de 0 a 100% de uma ação, só que são 500 ações, né? Obviamente você vai reduzir e falar, não, vou pegar só as que compõem o índice Bovespa, ou vou pegar só determinadas ações, mas mesmo assim é muita combinação possível, né? De 0% dessa ação, 100% dessa ação, com 100% da outra, com 100% de uma ação só e 0% de todas. Então você vai fazendo as combinações, né? 50-10, 50, são infinitas. Mas digamos, você joga todas as combinações possíveis, plota num gráfico, vai ficar um monte do que seria essas carteiras possíveis, tá? Com essas informações de risco e retorno entre elas e essa covariância, essa correlação entre os ativos. E aí o que acontece? E aí eu teria que dar vários passos atrás para falar sobre correlação, que é possível quando as correlações são menos um inversamente proporcional. Se é uma correlação perfeita, é como se fosse o mesmo ativo, você não vai combinar. Se é uma correlação de mais um até menos um, e lá no menos um é uma correlação inversamente, né? Ela, exatamente o que acontece com uma é o inverso que acontece com o outro, teoricamente uma anularia a outra. Mas tirando essa complexidade, vamos voltar aqui. Então você plotou toda lá, tem todas as carteiras possíveis, formou uma bola no gráfico. O que eles chamam de fronteira eficiente? Você pega só aquela parte que está tangenciando, que é o envoltório dessa mancha que você vê um envoltório ali no gráfico, é só aquilo que a gente chama de fronteira eficiente. Por quê? Porque tudo que está dentro desse envoltório é o que a gente chama, é uma carteira dominada. Por que é uma carteira dominada? Porque se ela está abaixo desse envoltório, nessa fronteira eficiente, quando você plotou num gráfico bidimensional de risco e retorno, quer dizer que ela tem, para o mesmo retorno, ela tem um risco maior, né? Ou para o mesmo risco ela tem um retorno menor. Então, tudo que ficar abaixo do que a gente chama desse envoltório, que seria a fronteira eficiente, é porque você pode descartar e a gente chama, é uma carteira dominada. Justamente por isso, né? Quando você pega num gráfico bidimensional, tem risco e retorno, né? Então, tá o gráfico aqui. Então, tá o retorno aqui e o risco aqui. Quando você vai plotando essas carteiras, é uma combinação ali no gráfico de risco e retorno. Então, tudo que está abaixo disso que a gente chama de fronteira eficiente é dominada porque, para o mesmo risco, ela tem um retorno menor, né? Ou para o mesmo retorno, ela tem um risco maior. Então, você descarta. Então, tudo que ficou nisso que a gente chama de fronteira eficiente são carteiras otimizadas. Quando você joga uma coisa que a gente chama de linha do mercado de capitais, né? Então, você pega agora o ativo livre de risco. O ativo livre de risco você pode aplicar ou captar. Se eu partir do pressuposto que eu posso fazer vendas a descoberto, eu posso captar no mercado, né? Eu posso pegar meu dinheiro e aplicar num ativo livre de risco, ou posso vender um ativo de risco a descoberto que eu estou captando. E aí você vai formar uma linha que eles chamam de linha do mercado de capitais, tá? Nessa linha do mercado de capitais, combinado no mesmo gráfico, a tangente da fronteira eficiente que cruzar com a linha do mercado de capitais é o que a gente chama de portfólio ótimo. Então, é uma combinação de ativos livres de risco com a carteira de mercado. Então, onde tocou ali, essa seria a combinação perfeita, o que a gente chama de portfólio ótimo. Obviamente, é muita informação aqui, mas é só para vocês terem essa intuição, tá? Então, existe carteiras de investimento, que é a teoria, a moderna teoria de carteiras, em que você tem teoricamente, uma combinação perfeita entre ativos para formar uma carteira de investimentos. Tá? Por isso que essa disciplina chama carteiras administradas. Novamente, gente, isso é teoria. Tá? Se tudo fosse resolvido pela matemática, não existia pobre. Todo mundo jogava isso aí numa fórmula e fazia uma carteira e ganhava, né? Não é bem assim, mas existe uma metodologia, uma teoria que diz que tem como você formar uma carteira ótima. Quando você fala de fundo, eu estou falando dessa combinação da carteira de mercado com o ativo de risco, né? Você pode considerar que um fundo imobiliário, porque um fundo imobiliário, na realidade,
todo fundo de investimento é um condomínio de investidores. Todo fundo de investimentos é uma empresa de participações, concorda? Está comprando participações em outras empresas. Então, se você considerar que o fundo de investimento é uma empresa, é só você pegar, tratar esse fundo como se fosse uma empresa, uma ação, em que ela também tem uma relação de risco e retorno. E você vai formar ali o que seria uma carteira também de fundos imobiliários, uma carteira de outros ativos e vai combinar nessa linha do mercado de capitais. Mas, como eu disse, isso é uma metodologia, uma teoria que é chamada de moderna teoria de carteiras, em que eu faço também aqui as críticas, né, a essa teoria, que são tecidas por vários teóricos. O que eu mais cito aqui é o Benoît Mandelbrot e o Nassim Nicholas Taleb, em que você não pode seguir isso cegamente, que fatalmente pode dar errado, né? Como dá, como eu disse, não é 100% de certeza, senão todo mundo ganharia dinheiro no mercado, né? Então, porque está tudo muito baseado em matemática e na curva normal, em estatística, né? Na distribuição normal, em padrões gaussianos e que isso fatalmente dá errado quando tem sempre eventos inesperados no mercado, tá? Mas basicamente é isso, tá, Daniel? Você forma todas as combinações possíveis de carteira, que é o Markowitz. Você vai ter ali todas as carteiras possíveis no mercado. Você pega o envoltório disso aí, tudo que está abaixo, está dentro desse envoltório, é o que falei para você, é dominado. Então, quando você faz envoltório, é uma curva que está no gráfico que é chamada de fronteira eficiente, tá? Essa fronteira eficiente que cruza com a linha do mercado de capitais é o que seria o portfólio ótimo de mercado, tá? Então, tem como você fazer combinações? Tem. Então, investimento não é só ciência, é arte também, tá? Eu acredito que uma boa parte é arte. Então, você pode ter isso como noção, mas, basicamente, estabeleça... e aí, obviamente, isso está ligado ao que a gente chama dos nossos níveis de aversão e propensão ao risco, né? Então, você vai cair naquela... Sou um cara avesso ao risco, vou ter um pouco mais, né, dos meus recursos, das minhas economias em ativos livres de risco, né, títulos do Tesouro, e uma parte menor ali em ativos que acrescentam risco, né? Então, quando você pega nessa linha do mercado de capitais, quando está ali no eixo do retorno, o ativo de risco, risco zero. O ativo de risco ele tem esse nome por causa disso. Ele tem risco de crédito zero. Por isso, o desvio padrão dele é zero nessa curva, nesse gráfico, né? Então, quando você parte dali, você vai até um pedaço que a gente chama de aplicação na linha do mercado de capitais, depois captação, você vai saindo dali e você pode aplicar ou captar no mercado, você vai nessa linha do que a gente chama da linha do mercado de capitais, que é o CML, né? Capital Market Line. Mas é muita teoria, teria que ter muito tempo para ensinar a fazer isso, mas, grosso modo, para sua intuição é isso. O que é feito na vida real que você deveria fazer? Ver o seu nível de aversão, propensão ao risco, ver o que você acha razoável deixar em renda fixa e compre ativos com mais risco, obviamente sempre avaliando o risco, dentro de uma coisa que eu sempre falo aqui. Deixa, teoricamente, um ativo que está rendendo pouco, não no Brasil, rende muito, né? Com essa taxa de juros nossa, às vezes nem compensa você tirar nada qual é o retorno de ações ou de outro ativo sem risco que você tenha aí mais de 10%, mais de 2 dias de retorno por ano. É muito difícil, tá? Então, por isso que a taxa de juros ela prejudica muito, né, as empresas e o crescimento da economia. Então, mantenha uma boa parte do seu portfólio em ativos de risco e compre ativos com risco adicionado sempre que você vê a oportunidade. E aí entra tudo o que eu sempre ensino aqui, principalmente sobre ações, que é a avaliação de empresas, né? Você não precisa comprar ações todo mês, como eu sempre falo aqui, né? Compre assim que você achar que realmente aquela ação está sendo vendida por um valor do que seria abaixo do razoável ou, como diria Benjamin Graham, né, com a margem de segurança. E aí você vai comparar valor de mercado, valor patrimonial, muito mais nesse sentido, tá ok? Então, me desculpe, realmente a moderna teoria de carteiras é um assunto, digamos assim, muito complexo, muito teórico e muito careceria de um curso aqui para falar sobre isso, né? Então, eu quis passar aqui mais essa intuição, tá? Sobre se você pode utilizar, aí, como eu falei, não é só o Markowitz, aí seria a moderna teoria de carteira, que tem outras teorias inclusas ali para formar aí o que seria o seu portfólio ideal, tá? E chamando a atenção de novo, não existe portfólio ideal na vida real, né? Na teoria existe, mas na vida real é bem mais difícil. Tem uma
Tem uma arte por trás disso, não é só ciência, tá ok? Espero ter respondido e a contento a sua dúvida, Daniel, e a de todos os seguidores aqui do canal. O episódio fica por aqui. Novamente, o desabafo no início é mais sobre... Eu falei bastante sobre a Sabesp, né, ultimamente, e as pessoas continuam perguntando aqui, e eu fiz os comentários daqueles que me atacam, né? Então, espero ter esclarecido aqui também esse assunto, tá joia? Os links que eu indiquei vai estar na descrição do vídeo, né, do vídeo lá do ICL, tá? Vocês podem consultar ali mais informações sobre essa Sabesp. Esse episódio fica por aqui. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 11 95 550 0005. Perguntas em 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para receber os novos conteúdos sempre em primeira mão. Obviamente, se você gostou do conteúdo, clique no like. E não deixe de fazer os seus comentários aqui abaixo, por favor, de forma educada. Tá ok? Um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.